O cara muitas das vezes já tem um emprego. Digamos assim, vamos fazer um exemplo, que o cara trabalha num posto de gasolina. Ele trabalha das 2 da tarde às 10 da noite. Aí ele quer ganhar um dinheiro extra, quer fazer uma coisa diferente, mas ele quer continuar ali trabalhando naquele posto de gasolina. Aí ele fala, eu vou abrir uma loja de celulares. Aí ele vai atrás, abre a sua própria loja de celulares, beleza. Continua com a loja de celulares e trabalhando no posto de gasolina. Daqui a pouco você passa em frente à loja dele, tá lá vendendo chinelo. Daqui a pouco você passa em frente à loja dele, tá lá vendendo mochilas escolares. Daqui a pouco você passa em frente à loja dele, tá lá vendendo guarda-chuva. Então o que acontece? Não tem foco. Ele quer vender de tudo, ele quer trabalhar em vários empregos, em vários serviços, e no fim ele não consegue dar conta nem de um nem do outro. Para ele poder ter a sua loja em funcionamento no horário comercial, ele vai ter que contratar mais uma pessoa. Para ele poder contratar mais uma pessoa, para essa outra pessoa tomar conta da loja dele, enquanto ele está lá no outro serviço dele, trabalhando no posto de gasolina, por exemplo, ele tem que gastar tempo ali com aquela pessoa, investir tempo ali no treinamento com essa pessoa. E aí o que acontece? Ele está lá no posto de gasolina trabalhando, daqui a pouco chega uma mensagem, o funcionário ou a funcionária que ele contratou com alguma dúvida, daqui a pouco ele recebe uma ligação, e aí o que acontece? Ele começa a ficar muito no celular, daqui a pouco ele é mandado embora do emprego dele, daqui a pouco ele é mandado embora do posto de gasolina. Então o que acontece? Ele não consegue focar nem uma coisa nem no outro. Aí ele é mandado embora do posto de gasolina, chega, bom, agora eu vou focar na loja. Aí ele começa a focar na loja, ele já estava diversificando os produtos antes, já estava com falta de foco no que vender antes. Imagina agora que ele está com mais tempo para ficar na loja, aí ele vai começar a querer vender outros tipos de produto, e aí vai virar uma verdadeira bagunça, não tem um certo foco, não sabe o que ele quer realmente da vida. Daqui a pouco ele tá com a loja dele, vendendo de tudo, digamos assim. Aí ele começa a fazer uma faculdade de medicina, tem vontade de ser médico. Aí ele tá no meio da faculdade, começa a fazer um estágio num laboratório de análises clínicas e ir com a loja dele. Então ele não tem um certo foco, ele vai atirando pro escuro, em qualquer área que surgir ele vai entrando. Daqui a pouco nos finais de semana ele quer trabalhar, fazer bico como segurança, fazer um extra nos finais de semana. Então esse cara não tem foco, esse cara acaba não conseguindo conciliar nenhuma coisa e nem outra. Ele quer dar tiro para todo lado, atirar para todo lado e acaba não conseguindo nenhuma coisa e nem a outra. E juntamente com a falta de foco, tem gente que fala assim, eu consigo resolver várias coisas ao mesmo tempo, eu sou produtivo. Mas você vai ver, essa pessoa realmente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas não está saindo as coisas com qualidade. Na verdade, essas várias coisas ao mesmo tempo não tem como fazer, porque já foi comprovado cientificamente que não tem como ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O cara que fala isso, ele está alternando de coisas ao mesmo tempo. Ele começa a fazer uma coisa, daqui a pouco vai fazendo outra coisa, começa a fazer outra coisa, começa a fazer outra coisa, ele acaba perdendo o foco, ele não consegue focar numa coisa de cada vez. O que acontece? Ele é um alternador de tarefas, não é um cara que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse cara que não tem foco começa a querer modificar muito a sua loja, começa a querer inventar moda, começa a mudar um balcão para cá, um balcão para lá, muitas das vezes quando ele está com falta de foco, né? E o que é realmente necessário, ele acabou de abrir a loja dele, o que ele tem que fazer? É correr atrás de divulgar, correr atrás do marketing, de fazer uma propaganda, né? Divulgar nas redes sociais, entregar um panfleto. Ele tá lá fazendo as coisas que não é prioridade naquele momento, tá com falta de foco, não se concentra numa coisa de cada vez. O cara que tem a falta de foco, a mesa dele tá uma bagunça, tá lá um monte de papelada. Muitas das vezes essa papelada que tá lá, ele vai procrastinando, deixando para resolver depois, vai chegando mais papéis, vai chegando mais boleto, muitas das vezes assim, os boletos ficam perdidos no meio da papelada. Daqui a pouco vence o boleto, ele não pagou o boleto. Então o que acontece? Ele vai procrastinando e não tem um certo foco. Chega na mesa dele para resolver alguma coisa, ele não sabe o que faz primeiro, de tanta coisa que está lá, não se organiza. Tem que ter simplicidade, tem que procurar se concentrar em uma coisa de cada vez. A simplicidade é um dos melhores fatores para quem quer focar em alguma coisa. Pensa comigo, qual das pessoas você acha que vai ser mais bem sucedida? Qual das pessoas que acha vai conseguir atingir melhores resultados? A pessoa que tem falta de foco, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou a pessoa que concentra numa coisa, ou seja, vai lá, abre a sua loja, se concentra naquela loja, estuda sobre tecnologia, esforça, concentra toda a sua energia na sua loja de celulares. Claro que é esse último que eu acabei de falar. E esse cara que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, que
tem falta de foco e que acha que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, na verdade ele está alternando entre as tarefas, não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, e com a falta de foco, quando ele está fazendo uma coisa, ele já começa a fazer outra, aí fazendo aquela outra ele já quer fazer outra coisa, e aí o cérebro dele tem que ficar recalculando, ele tem que ficar gastando energia, queimando neurônio, para quando ele chega naquela atividade ali, o cérebro dele vai pensar, vai ter que voltar no tempo e falar, bom, o que eu estava fazendo aqui? O que eu estava fazendo nessa ocasião? Ele vai ter que concentrar de novo naquela atividade que ele estava fazendo anteriormente. Vai gastar mais tempo alternando entre as tarefas do que fazendo uma coisa de cada vez. E a falta de foco também gera estresse, porque chega no final do dia, você não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Chega no final do mês, você não conseguiu dar conta nem da sua loja, nem da sua casa, nem do outro serviço que você estava fazendo, nem da sua faculdade. E aí o que acontece? Gera estresse. Você fala, bom, eu não sou bom em nada, mas na verdade não é que você não é bom em nada. Na verdade é que você não focou em uma coisa de cada vez. Deus nos deu 24 horas para cada um. Todo mundo tem o mesmo tempo, toda pessoa tem o mesmo tempo que uma pessoa tem, a outra também tem. Então o que acontece? Não adianta você ficar focando em várias coisas, tentando focar em várias coisas, não adianta você ficar querendo abraçar o mundo, fazendo várias coisas diferentes, que no final você não vai conseguir fazer bem feito nenhuma coisa nem outra. Esse cara que tem falta de foco, ele não faz o que eu chamo da pergunta matadora. O que é a pergunta matadora? O que eu tenho que fazer agora de mais necessidade, de mais importância para continuar seguindo os meus objetivos? Eu sei que muitas das vezes a pessoa tem vários objetivos, mas tem que focar em uma coisa de cada vez. Então de vez em quando faz essa pergunta: o que eu faço agora para poder tornar mais fáceis as outras coisas que eu tenho que fazer? Muitas das vezes você fazendo agora uma coisa, às vezes você não vai precisar fazer outras coisas depois. Às vezes essa coisa que você fazer agora, resolver agora com essa pergunta matadora, vai fazer você resolver essas coisas com muito mais facilidade, ter mais foco naquilo que realmente tem importância, naquilo que realmente tem mais importância, e não vai tirar seu foco de resolver outras coisas, querer abraçar o mundo ao mesmo tempo. O foco é uma habilidade, e toda habilidade ela pode ser desenvolvida com muita repetição. Basta você fazer essa pergunta matadora, toda hora que você vê que você está desfocando, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, faça a pergunta matadora. O que eu tenho que fazer agora que é de mais importância para poder ir atrás dos meus sonhos, para poder ir atrás dos meus objetivos?